Olá, olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TJ Cast, que é um podcast oferecido pela TJK Tecnologia. E esse podcast, ele está sendo gravado no estúdio de podcast do FB Ideias Iguatemi, que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo da Organização Educacional Farias Brito. E esse hub, ele conta também com área para cowork, espaço para eventos, salas de reunião e você pode fazer a sua reserva, o seu agendamento lá no site deles. É só clicar no link da bio do Instagram, que é @fbideias. E hoje eu estou recebendo duas pessoas para lá de profissionais, para lá de inteligentes, empreendedores. Hoje eu vou conversar com o Eric Felipe e com o Rafael Brito sobre direito, não do consumidor, mas do empreendedor. Eu acho que você nunca parou para pensar nisso, né? Mas você que é empreendedor, você que quer empreender, você tem que ficar de olho num bocadinho de coisa, não é, Eric? Oi, Pedro, boa tarde, Boa gente, a todos que tarde. estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo. Primeiro eu quero dizer que é um prazer, né, honrar o convite, parabenizar a TJK Tecnologia e a você que comanda aqui, né, esse programa que certamente é o maior podcast de tecnologia do Ceará, do Brasil, do mundo, do universo e de outros universos paralelos Olha aí, também. o universo cromático é que lute. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer. E o Rafael, eu queria começar fazendo uma perguntinha para o Rafael. Os empreendedores, eles entram, criam um negócio assim, foi por muitos, né? Alguns, né, vão dormir e acordam com uma ideia e vamos lá, vou criar o meu negócio no Instagram, vou criar o meu negócio, que é o mais comum, né? Veio aí na pandemia toda essa facilidade. Mas um empreendedor que ele está começando ou que já começou e nunca se atentou a isso, ele precisa estar atento a algo relacionado à justiça e às leis? Pedro, primeiramente, reitero aqui as palavras do meu amigo Eric, não é um prazer enorme estar aqui no TJ Cash. E essa sua pergunta ela é muito interessante porque ela traz oculta nela uma outra pergunta. O que é que o empreendedor que está começando, não é? Com o que é que ele precisa se preocupar para que ele não entre em nenhuma enrascada, para que ele não se complique, não é? Não apenas com as leis, não apenas com a justiça brasileira, não é? Quando nós falamos disso, nós temos um programa que está crescendo mundialmente e hoje no Brasil há muita empresa já adotando esse programa para a sua realidade, que é o Compliance. O programa de Compliance hoje está mais do que em evidência. E, Rafael, o que significaria esse compliance? Eu já ia Não é? perguntar, sei nem o que é isso. O que é esse compliance? Rafael, eu já tenho medo, porque esses nomes em inglês É caro. já me dão a ideia de É ser caro. caro, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Olha, tem empresa grande que não faz, imagine a minha, que eu estou começando agora. Mas compliance não tem muito segredo, nada mais é do que um programa que no inglês vem da expressão to comply, não é? Que significa estar em conformidade, que vai deixar a sua empresa em conformidade em todos os setores. Desde o setor financeiro, que é o coração da empresa, até o setor de marketing, o setor de RH, o setor de compra, o setor de venda. Então, quando você faz esse programa de compliance desde o início, você tem uma vantagem sobre as outras empresas que não fazem. E é muito provável que, obedecendo a todo esse programa, que vai obedecer à legislação como um todo, você não tenha problemas futuros com a justiça, não é? Até porque, se você faz isso com a sua empresa, desde quando ela é pequena, quando ela se tornar grande, ela vai estar toda em conformidade. Rafael, mas a minha empresa é muito pequena, eu não vou ter dinheiro. Vai, tenha calma. É um custo que não diria nem que é um custo, é um investimento a longo prazo, porque é melhor que você trate isso enquanto enquanto uma prevenção do que você remedie quando o problema está lá na frente. E a gente sabe que hoje as pequenas empresas no Brasil são responsáveis por 72% dos empregos, né? Então é muito importante que a gente tenha essa prevenção. Olha aí, gente, que interessante. Tu sabia disso, Paulo? Sabia disso, Yuri? Nunca, nem passou pela minha cabeça um negócio desse.
E não se preocupe que você não conseguiu memorizar, não conseguiu entender aí direitinho como que se escreve a palavra. Vai estar aqui na nossa descrição, tudo direitinho para você ir atrás e não deixar de já começar o seu projeto da forma correta, né? Do jeito que tem que começar. E agora eu queria perguntar pro Eric o seguinte. Para um negócio dar certo, ele precisa ter um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento entre funcionários, né? Entre clientes, entre as pessoas, entre fornecedores. Mas a gente sabe que todo relacionamento tem seus momentos conturbados. Sempre vai ter uma discussão, um desentendimento. E como que o direito pode ajudar, auxiliar, dar um norte quando uma coisa dessa acontece? Pronto, você falou numa palavra nuclear agora, viu, Pedro? Que é o relacionamento. Quando a gente fala dessa palavra, a gente tem que entender o relacionamento como um momento transitório. Por quê? Porque o relacionamento que eu tenho com o Rafael não é o mesmo que eu tenho com o Yuri, não é o mesmo que eu tenho com você, não é o mesmo que eu tenho com a minha mãe, não é o mesmo que eu tenho com o meu cliente, com o meu fornecedor. Então, não é que nós sejamos duas caras, nós somos multicaras, né? Nós temos diversas facetas, nós temos diversas personas. E quando a gente fala de relacionamento, eu lembro sempre da análise transacional. O que é isso? É uma teoria criada por um psicólogo chamado Eric Berne, lá na década de 50, que falava exatamente isso. Olha, para cada tipo de relacionamento haverá uma face daquela pessoa. E aí você colocou muito bem que quando nós estamos em um relacionamento, o que é que a gente procura? Fazer com que ele dê certo, fazer com que ele frutifique, fazer com que ele prospere para que seja bom para todo mundo. Mas nem sempre é assim, né? E aí, na verdade, na grande maioria das vezes, o empreendedor ele vai encontrar entraves nos relacionamentos, seja para com os consumidores, seja para com os fornecedores. E a análise transacional, que é essa trazida pelo Eric Berne, diz o seguinte: existem 3 principais estados de ego, nos quais todos nós estamos imbuídos em algum momento, a depender da pessoa com a qual nós nos relacionamos. Como assim, Eric? Explica isso, né? Ele fala o seguinte, olha, existem principalmente os estados de ego adulto, os estados de ego criança, o estado de ego criança e o estado de ego pai. Geralmente, quando você, Pedro, está conversando com o seu pai, você adota o estado de ego criança, porque você está tendo a referência paterna. A gente está conversando aqui, acredito, né? Nós que somos aí colegas de já faz um tempinho, gente. Faz um tempinho que a gente é amiga, a gente se conhece. Apesar desse rostinho de 15, né? Já faz um tempinho que a gente se conhece. Nós adotamos aqui automaticamente um estado de ego adulto, que é um estado de ego de igual para igual, né? Já quando nós falamos eu não tenho filhos ainda, mas com a criança ou com os nossos alunos, né, em sala de aula, nós adotamos automaticamente o estado de ego pai, porque a nossa referência é de ensino, é de cuidado, é de proteção. Então, o interessante é que no momento em que há essa rusga, no momento em que há esse problema, né, entre esses sujeitos, pode ser ele fornecedor, consumidor, ou até você que está ali prestando o serviço, você adote o estado de ego adulto. Por quê? Se você assumir o estado de ego pai, você vai deslegitimar a dor que está sendo trazida até você. Sim. Então você vai dizer, isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Ou então, se for um cliente seu, esse cara não tem razão. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso pode fazer ruir o seu negócio, porque começa com uma pequena rachadura, mas aí você vai deixando de ouvir teu cliente, vai deixando de ouvir teu fornecedor, vai se colocando no estado de ego majorado, que é esse estado de ego pai, e deixa de ver a pessoa de igual para igual, né? Que é o que deve ser, a postura que deve ser adotada no momento, principalmente no momento em que há esse conflito. Porque aí você vai sempre ter um diálogo propositivo no intuito de resolver, não no intuito de ensinar, nem de aprender. Isso vai ser uma consequência da resolução do problema. Mas se você estiver imbuído desse estado de ego adulto, que é aquele maduro, que é aquele que vai ser sempre atento ao que o outro está tentando te trazer, né, e tentar resolver o problema, essas relações elas tenderão a ser bem mais duradouras do que aqueles que adotam uma postura de ego criança, que eu tenho razão, eu estou certo, né? Uma criancinha mimada, ou aquele que quer sempre ser o dono da verdade, né? Que é o estado de ego pai. Então o ideal é que a gente assuma essa postura de adulto, maduro e razoável. Inclusive,
a psicologia também, ela explica muito sobre isso, né? O De Eric que, Berne era psicólogo. isso mesmo. A psicologia, ela traz isso, de que nós sempre vai existir a nossa criança interior, né? Às vezes a gente tem uma atitude que as pessoas falam, ah, você foi tão infantil, é porque você deixou a sua criança interior ter aquela atitude, né? Então, nós temos que controlar a nossa criança interior, né? Então, assim, a gente tem que deixar claro, não, fica calma aí, Pedrinho, Rafaelzinho, porque quem tá no controle é o Pedro, né? Você fica no seu lugar, que agora quem tá aqui, quem tá tomando de conta sou eu. Então, isso é muito importante. Olha aí, gente, você aí que vai empreender, tem que prestar atenção. Tá vendo como tem coisas que às vezes as pessoas elas não se atentam, né? Não se atentam mesmo. E quando a gente vem com essa explicação, é meio que facilita um pouco, né? Não vai dizer que traz o segredo do sucesso, não. Mas ajuda a gente a entender até os nossos comportamentos. O empreender, eu costumo dizer que ele é uma confluência, né, de inúmeros fatores. Não tem como você conceituar de forma limitada o que é empreender, exatamente porque congrega muitas características que não só legais, não só interpessoais, mas enfim, é o mundo, né? É isso mesmo. E assim, agora eu vou perguntar para o Rafael o seguinte: a gente, com o período aí pandêmico que a gente está passando, né, tá aí melhorando, mas ainda existe, a venda pela internet ela cresceu muito. Demais. Muito absurdamente. E o que é que acontece? Embora isso tenha acontecido, muita gente ainda tem medo de comprar online. E muita gente ainda tem medo de abrir o negócio online. Perfeitamente. Às vezes a gente pega, eu trabalho com marketing, às vezes a gente pega um cliente que tem loja física, mas tem medo de ir para o universo online. Sim. E assim, eu queria saber de vocês, né, que são advogados, que são da área do direito, como que os empreendedores e os consumidores, eles podem se resguardar, né? O que eles têm de garantia, o que eles podem guardar aí como comprovante, sei lá, alguma coisa, de que perigoso é em todo lugar, a gente sabe disso, mas para deixar de ter um pouquinho desse medo e arriscar mesmo. Pedro, você iniciou o nosso podcast hoje falando que hoje nós íamos falar de direito, mas não direito do consumidor, mas direito do empreendedor. E eu acho que você foi muito feliz nessa sua frase. Quando você traz essa pergunta, a gente nota que não é uma pergunta que está ligada só ao consumidor, Sim. mas também ao empreendedor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vê uma relação de hipossuficiência entre o consumidor e o vendedor da coisa, não é? Normalmente, o consumidor sempre está no lado mais frágil da relação. E o Código de Defesa do Consumidor traz, até no seu artigo 49, a chance do direito ao arrependimento. E como é que seria esse direito ao arrependimento? Você que é consumidor e tem medo de comprar alguma coisa pela internet, saiba que você, a partir do momento da assinatura do contrato, Rafael, e quando é que ocorre essa assinatura? No momento onde você aceita aqueles termos da compra. Que nem lê. É? Que nem lê. Que nem lê, né? Você só passa assim, aceito tudo, porque você está ansioso para receber o seu produto. E às vezes... Você seleciona e clica. Seleciona, clica e nem lê. Você tá ansioso, na ânsia de receber aquele produto. Tem gente que não se controla. Todo dia recebe um bocado de coisa da internet que compra, não é? Então, naquele momento ali, o Código de Defesa do Consumidor entende que você tem que ter um direito ao arrependimento. E de quanto tempo seria esse direito de arrependimento? De 7 dias. Você comprou algo na internet e recebeu naquele momento, por exemplo, um curso online, tá certo? Algo que você possa ver no momento da internet, você tem até 7 dias para cancelar isso aí, sem ter que dar nenhuma justificativa. Rafael, mas eu não preciso nem dizer, olha, vocês me prometeram isso e eu não recebi isso. Não, você não precisa. É só dizer, eu quero cancelar, mais. não quero mais. Ou então, 7 dias a partir do momento que você recebe aquela compra em casa. Comprei um fogão de 5 bocas, tá certo? Não gostei desse fogão. Ele não veio de um jeito que me agradou. Você tem até 7 dias para devolver. É o seu direito ao arrependimento. Rafael, e o empreendedor, como é que fica nessa situação? Tá vendo, ó, eu já queria montar um negócio, aí você já joga um balde de água fria desse
Porque eu vou vender aqui uma coisa, a pessoa tem até 7 dias para cancelar, pronto. Meu negócio vai quebrar antes mesmo de conseguir deslanchar. E eu lhe digo, tenha calma. Você também tem como fazer, tem como aplicar algumas ferramentas para que o seu negócio consiga sucesso. Por exemplo, tente colocar o maior número de informações do seu produto. Isso vai fazer com que a pessoa que esteja comprando fique até constrangida em cancelar aquilo, porque ela não está comprando gato por lebre, não. Ela sabe exatamente o que está comprando, o que está adquirindo. Além de passar segurança, né? Passa segurança, coloque um bom contrato, tá certo? Contrate advogados profissionais que sejam respaldados nessa área de contratos, tá certo? Que possam fazer com que você tenha uma segurança, porque o contrato é lei entre as partes, ele vincula, tá entendendo? Então, para mim, um empreendedor que já começa bem orientado, ele está pelo menos a 10 passos à frente da concorrência. E outra, gente, pelo amor de Deus, coloquem fotos reais dos produtos de vocês. Ah, sim. Você vai vender uma geladeira semi-nova, aí pega uma foto nova de uma geladeira, coloca lá, quando você vai buscar, tá toda lá, enferrujada, rabiscada, arranhada. Não, pelo amor de Deus, gente. Aí não tem defesa. Fotos reais, isso também vai fazer... Tudo isso que o Rafael falou, as fotos reais vai ajudar nesse momento. Até mesmo para depois a pessoa dizer que, não sabia que era desse jeito. Então, né? Só que o Rafael falou outra coisa que muita gente, eu acho que não sabe disso. O Rafael falou que você pode desistir, se arrepender da compra quando você recebe o produto 7 dias a partir do dia que chega na sua casa. Não é a partir da compra. Exatamente. Porque eu posso comprar, sei lá, um fogão e chegar 10 dias após a compra. Eu tenho, então, no caso, 7 dias após esses 10 dias, tá, gente? Não é 7 dias depois que você bota lá, aceita o termo sem ler e clica em comprar, não, viu? Não é isso, Rafael? Exatamente. Isso quando a gente está falando de produto, né? Sim, isso. Se for, por exemplo, uma assinatura que eu comprei agora já está disponível, então é a partir daquele momento no qual você teve a disponibilidade liberada. Então vamos lá. Eu parti agora para outra pergunta. Gente, eu tô adorando isso aqui, real. Agora, quem é barraqueiro, né? Quem é a pessoa que é barraqueira e quer só um pezinho para fazer confusão nos negócios, isso aqui, esse podcast aqui, ó, tá... Lembrando, viu, Pedro, que não vale para o casamento o direito do arrependimento, não. Tá? Vale não. Vai ficar casado. Casou, porque aí... já teve o teste grátis que foi o namoro, né? Já teve todo o período de teste. Não é teste grátis, mas teve o período de teste. Meu amigo, você Já passou teve pelo estágio, teste. né? Você Casou. sucumbiu a esse problema, o problema é seu. É, né? o problema é Foram seu. 7 dias, 7 anos, aí. Problema Gente, não, rapaz. a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Só um instante, mas brincadeiras à parte, pessoal. Se você casou e está dentro dos parâmetros do Código Civil para anulação do seu casamento, Vá você atrás, também filho. pode falar com a gente, tá certo? Vá atrás. Não vá ficar infeliz, não, viu? fique Na infeliz, sua vida, não. Só Não. tem uma vida, já viver. Gente, brincadeirinhas à parte, a gente tem direitos e deveres para todo mundo, né? A gente sabe aí dos direitos do consumidor. Fala-se muito nisso, né? De que o empreendedor tem que fazer os direitos do consumidor valer, lá. Mas e os deveres do consumidor? Existe, além de ter que pagar pelo que compra, tem algo a mais ou não? Tem, Pedro. Na verdade, em todos os negócios jurídicos, né, e a relação de consumo é uma espécie de negócio jurídico, todos os sujeitos envolvidos eles devem estar imbuídos da boa-fé. Né? Se a gente for retirar as obrigações que são de praxe do consumidor, que são pagamento, se for um produto ou serviço que foi comprado, né, em parcelas sucessivas, a famosa prestação, ele vai ter um tempo ali para adimplir aquele valor, mas na verdade, antes de, no momento do negócio e após o negócio, tanto fornecedor quanto consumidor devem estar numa postura de boa-fé. Assim como você falou bem agora, né? Você utilizou um exemplo aí que poderia ser configurado a má-fé, que é, vou colocar uma foto de uma geladeira nova, mas vou entregar uma geladeira velha. Isso é o quê? Má-fé. É um comportamento desonesto para com aquela relação. Assim como o fornecedor tem essa obrigação de estar em boa-fé, o consumidor também tem.
né? No momento em que, por exemplo, ele vai comprar algo parcelado e sabe deliberadamente que não tem como pagar, se ainda assim ele o fizer, ele está agindo de má fé, entende? Então, são princípios que devem estar presentes no negócio jurídico. Eric, só isso? Tem outro exemplo. É o princípio da exceção de contrato não cumprido, né? Que cargas d'água é isso? Digamos que eu celebro um contrato com você, eu sou fornecedor, tá? E aí há, obviamente, a obrigação de entregar o produto ou serviço e da sua parte a obrigação de realizar o pagamento, né? Digamos que nós, no decorrer do contrato, tivemos um probleminha e aí o Pedro, por causa da pandemia, né, deixou de pagar lá as parcelas. Em um dado momento, em função do não cumprimento do contrato, né, no caso de você para comigo, que é o não pagamento, eu posso cessar a prestação daquele produto ou, né, da entrega daquele produto ou daquele serviço. Como acontece, por exemplo, com a sua internet, com a sua linha de telefone. Que é reduzido, né? Ou até mesmo suspenso, né? Nós temos um contrato, mas se a outra pessoa não está cumprindo, então há uma exceção para que eu descontinue a prestação daquele serviço. Então é interessante que o consumidor ele esteja atento às obrigações assumidas, sempre de boa fé, né, para que ele não tenha problemas no desenvolver daquela relação de consumo. E é isso mesmo. Por exemplo, a área do supermercado, não sei se tem a ver com isso, mas, por exemplo, na área do supermercado, a gente tem aquela do de olho na validade, por exemplo, né? E a gente sabe, eu já trabalhei na área do supermercado, a gente sabe que tem consumidor, tem cliente que vai e esconde os produtos. Esconde os produtos que estão perto de vencer, que é para quê? O estabelecimento não veja que o produto está perto da data limite, se vença e ele depois vai lá onde ele colocou, pega para levar de graça. Isso pode dar um problema sério. Isso é agir de má fé, né? Isso é agir de má fé. Em compensação, o supermercado, que é quem custodia e fornece o alimento, também tem a responsabilidade de periodicamente verificar a validade dos produtos, né? Então, é assim, esse cliente esperto, entre aspas, ele sempre vai existir. Mas para isso, o que é que você tem que ter? Um bom programa de compliance, porque vai ter uma área da tua empresa responsável pela verificação da validade. E se tiver algo fora da validade, vai acionar lá ele o vai negócio, acionar. tá vendo? Ó? Tá vendo como é importante, gente? É muito importante. Você não tá pensando o quê? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né, é sobre a questão das leis da internet brasileira, né? Como que protege o consumidor, que protege o empreendedor. Como que tá essa fiscalização, a justiça, a lei, em relação a outros países? Perfeito, interessante. Pedro, veja bem. Nós que estamos no Brasil, estamos sujeitos ao princípio da territorialidade, não é? No direito nós temos esse princípio onde todos nós que estabelecemos negócios jurídicos aqui, nós estamos pautados na legislação brasileira. Tudo que nós fazemos, se der errado, nós utilizamos as leis brasileiras para que elas nos amparem. Perfeito? Quando nós estamos falando de transações internacionais, o próprio Código de Defesa do Consumidor também traz, não é, e dispõe que as leis do país onde foi realizado o negócio jurídico serão aplicadas. Não é verdade? Então, como é que eu faço? Comprei algum produto de fora, não é, e me senti lesado com aquilo. Rafael, existe alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Sim, sem dúvidas. Você pode ingressar judicialmente aqui no Brasil. O magistrado, né, o juiz daqui, onde recebeu o seu processo, manda uma carta rogatória para o juiz do país em questão, onde você comprou aquele produto, e aquele juiz vai se manifestar de acordo com a legislação daquele país. Perfeito? Então, Rafael, como é a legislação daquele país? Não sei. Aí você que comprou, que lê os termos. Que lê os termos, tá certo? Porque aí eu não sou ainda, pode dizer. Pergunta da plateia, gente, ó. Pergunta importante, foi a mesma coisa que aconteceu recentemente com a Gearbest, que ela faliu, teve muitas pessoas que haviam comprado produtos, muitas pessoas, e a empresa simplesmente fechou, encerrou. Então muitas pessoas tiveram que recorrer
com quem e o que fazer Exatamente. para ver qual o ressarcimento desses valores, né? Exatamente nesses moldes. Agora, não sei se esta empresa em questão não dispunha no seu contrato de cláusula compromissória. Interessantíssimo tua intervenção, sabe por quê? Porque existe, por exemplo, uma marca famosíssima de aparelhos celulares, que eu não vou dizer aqui o nome, a não ser que nos patrocine, né, Pedro? Se quiser patrocinar, gente, entre em contato. Começa com M, aí já sabe, né? Então, o que acontece? Essa empresa, por exemplo, se você compra um aparelho telefônico da marca dela, lá no final do manual tem uma cláusula compromissória no contrato de compra e venda. Rafael, e como é que funciona essa cláusula compromissória? Funciona dispondo que tudo o que você tiver de relacionamento jurídico com aquela empresa não vai para o âmbito público, vai para o âmbito privado. É a justiça privada, pessoal, que é muito mais célere. E para falar sobre isso, nada melhor do que um especialista em arbitragem, né? O Rafael está falando de cláusula de arbitragem, né? Em outros termos, a cláusula compromissória ela é chamada de cláusula de arbitragem. A arbitragem é um sistema privado de justiça que está disposta lá na Lei 9.307 de 96, dizendo o seguinte: olha, as partes, caso queiram, podem escolher um órgão privado para, em havendo algum problema, este órgão privado ser o responsável. Já antevendo esses problemas de legislação, eu não sei como é a legislação do outro país, o outro país não sabe como é que é a minha legislação. As relações internacionais, 97% dessas relações internacionais, elas têm em seus contratos cláusulas compromissórias, cláusulas de arbitragem. Por quê? Porque se der algum problema, o país A não vai ficar preso na legislação do país B. E o contrário também é verdade. Ou seja, nós antes mesmo de o problema surgir, nós já antevemos o órgão que será responsável pela resolução, assim como a legislação que vai ser aplicada, as regras do jogo, né? E aí é importante o consumidor também, na hora de contratar, perceber se existe cláusula compromissória ou não, se o que está sendo disposto é que a lei de um país X será aplicado, se sim, qual país, qual legislação, né? O consumidor falando dos deveres, né? Será que ele tem dever? Tem. Ele tem responsabilidade no momento da compra de ver, por exemplo, qual é o órgão que está sendo eleito para resolver eventuais conflitos que possam surgir no futuro. Gente, e se você quiser conhecer aí um pouquinho mais, né, mais a fundo, sobre o Rafael, sobre o Eric, eles têm um projeto que é o Tutor Acadêmico. Eles têm uma vida fora da, vamos dizer assim, da carreira de advogados, né? Sim, são sim, empreendedores, são professores, e você vai poder conhecer aqui no nosso canal. Eles nem sabem disso, mas a gente vai gravar com eles um empreendedorismo na prática, onde eles vão contar a fundo como que é esse projeto, o que é. Eles não vão nem falar aqui, não. Vocês vão descobrir aqui num episódio só sobre eles, sobre o empreendedorismo na prática, onde eles vão explicar tudo isso. O tempo, gente, tá acabando. O Yuri tá expulsando a gente já do estúdio. É porque tudo que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco, mas eu já quero propor outro encontro aqui de podcast com vocês. Outro episódio. Pra como? Você que tá assistindo esse podcast, você que é empreendedor, você que é consumidor, tem dúvidas que eu sei que tem. Então você vai mandar suas perguntas pra gente. Porque no nosso próximo encontro, o Eric e o Rafael, eles vão responder as perguntas de vocês. Aí a gente vai tirar as dúvidas reais das pessoas, o que eles estão fazendo. Conte suas histórias mirabolantes pra gente, que a gente vai tentar ajudar a salvar aí você da melhor forma. E pra gente concluir, eu queria agradecer aqui o FB Ideias, né, por ceder o estúdio, por ter essa equipe maravilhosa, esse espaço aqui muito bem equipado, climatizado, o técnico de som à nossa disposição, que é o Yuri. Um abraço pro Yuri. Né, você, já falei, se você quiser utilizar o espaço, vá lá no @FBideias no Instagram. E agradecer a TJK, né, por produzir todo esse podcast, proporcionar essa troca de conhecimento maravilhosa. Muito obrigado ao Paulo, que é o nosso videomaker. Obrigado pra mim, igual a Anitta agradeceu pra ela. Eu quero agradecer a eu mesmo. E eu quero agradecer o Eric e o Rafael pela disponibilidade, pelo tempo, né? Eles aceitaram assim de primeira, gostaram muito. E pra gente concluir, as considerações finais de vocês, eu queria que vocês dessem as considerações
e respondesse uma pergunta. O cliente tem sempre razão, o cliente? O pessoal tem isso, né? O cliente tem razão, mas o cliente tem sempre razão? E agora a palavra é com vocês. Eu costumo dizer, viu, Rafael e Pedro, que na prática a teoria é outra. Então, na teoria, a gente já sabe que não. Nem sempre ele vai ter razão. Na prática, vai depender de como você implementa a política da sua empresa, né? O que é mais importante para você? É proporcionar uma experiência mais bacana para o seu cliente ou é estar certo a qualquer custo, né? Então, vai depender dos valores e daquilo que você quer cultivar, né? Então, na teoria não, na prática depende muito de quem está fornecendo o produto, de quem está prestando o serviço. E aí, para finalizar, eu queria agradecer ao Pedro, ao Paulo, ao Yuri, né, pelo convite, a TJK Tecnologia também por fazer esse convite, né, muito honroso. Tem aquela frasezinha que é clichê, né, mas o óbvio também precisa ser dito. E quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Então, conversar sobre direito, para mim, é privilégio, né, trabalho. E se quem quiser acompanhar mais também, segue lá no Instagram, é @ericfalcãofelipe e também ao tutor acadêmico, tá? É @otutoracadêmico. Tá aqui na descrição do vídeo, tá aí digitadozinho no nome dele, então não tem como errar, viu? Pedro, faço das minhas as palavras do Eric, só tenho a agradecer demais a oportunidade, é muito legal falar de direito e principalmente com quem a gente gosta, não é? Então, muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que está aqui nos assistindo e não esquece de assistir ao próximo encontro que nós teremos aqui no TJCast. E mande suas perguntas, né? Suas dúvidas. E tu não respondeu a pergunta não, viu, Rafael? O cliente tem sempre razão? Na minha concepção, fez não, dele. né? Ele já fez a... Não, mas eu quero ele já fez. Justifique sua resposta. Juridicamente, não. Né? Eu particularmente não coaduno com essa ideia de que o cliente tenha sempre razão, tá certo? Mas isso aí também é cena para os próximos capítulos, né? Pelo horário. Isso mesmo, gente, real mesmo, eu gostei muito mesmo do conteúdo. Tem coisas aí que eu nunca nem escutei, nunca nem ouvi falar. E eu acredito que você também, eu acho que vai ser algo muito útil. O Yuri aí que abre a empresa dele, já vai começar aí da forma que tem que de fato iniciar, ele que daqui a pouco é um psicólogo. Então, assim, vamos fazer o que tem que ser feito quando tá começando. Porque como o Rafael disse, se deixar mais na frente, meu amigo, o bucho é grande, viu? Inclusive, Yuri, você que vai começar a sua empresa agora, nós também implementamos programas de compliance, viu? Então, se olha aí, não só o Yuri, mas você que tá assistindo, né? Sim, sem dúvida. E, gente, muito obrigado. Eu sou o Pedro e obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Então, toda sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal da TJK, um episódio de podcast novo. E logo, logo, os dois estarão aqui de volta respondendo as perguntinhas de vocês. Tchau, um abraço e até a próxima.